pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Bini, sou fundador do Estúdio de Greve Medicina e hoje nós vamos resolver uma questão sobre sistema endócrino, uma questão que caiu no vestibular da Mackenzie São Paulo e diz o seguinte: o quadro abaixo apresenta algumas doenças provocadas por alterações hormonais. Os espaços A, B, C, D e F serão preenchidos correta e respectivamente por. E ele cita aqui as doenças: diabetes mellitus, o gigantismo, o bócio e relaciona com a glândula afetada, hormônio e alteração na secreção. Bom, para a gente saber como que essas patologias funcionam, a gente tem que saber principalmente os hormônios e as glândulas afetadas e o que provoca essa alteração. Então, vamos começar pelo diabetes mellitus. Diabetes mellitus ele é causado pela diminuição da produção e secreção de insulina pelo pâncreas. O pâncreas, então, normalmente ele vai produzir a insulina e vai liberar na corrente sanguínea. Mas o que a insulina vai fazer? A insulina ela tem um papel muito importante para a absorção de glicose, ou seja, ela estimula a absorção de glicose no intestino delgado, e ela também estimula a formação de glicogênio no fígado. Ou seja, se a insulina ela age principalmente na construção, ou seja, no anabolismo, ela vai ser muito importante no período pós-prandial, depois que você ingeriu a comida, já que você vai ter uma grande reserva de glicose. Tá, e a diabetes? Então, a gente viu que ela está relacionada com a insulina. Tá, mas a gente tem dois tipos de diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2. A tipo 1 ela é uma doença autoimune em que o organismo ele produz anticorpos que destroem a ilhota de Langerhans. Ilhota de Langerhans é uma região no pâncreas em que há a produção de insulina. Tá, se eu tenho anticorpos, esses anticorpos eles podem estar presentes na corrente sanguínea normalmente, mas eles também podem ser produzidos devido a uma infecção, por exemplo. Porque vejamos, se eu tenho um vírus, uma bactéria, e eu tenho que agir contra esse vírus ou bactéria, eu vou produzir alguns anticorpos contra a proteína desses vírus e bactérias. Só que muitas vezes essa proteína dos vírus e bactérias é muito semelhante à proteína presente nos receptores pancreáticos e alguns receptores ao longo do corpo, o que pode impedir com que haja a produção de insulina, já que esses anticorpos vão agir na região da ilhota de Langerhans, destruindo a ilhota de Langerhans. Portanto, a diabetes tipo 1 ela é uma doença em que o corpo não consegue produzir a insulina. Já a diabetes tipo 2 ela é causada por alimentação desregrada e pelo sedentarismo, em que o corpo ele desenvolve uma resistência. Tá, então como a gente falou ali, a diabetes tipo 2 ela está relacionada a uma resistência. E essa resistência ela pode ser causada por vários fatores. Dentre eles, o grande acúmulo de tecido adiposo, já que quando a gente aumenta em grandes proporções o triacilglicerol, os ácidos graxos e também o glicerol, a gente desencadeia um processo inflamatório. E esse processo inflamatório ele acaba por reduzir os receptores de insulina nos tecidos. Portanto, a gente não consegue ter um depósito de glicose nesses tecidos, gerando, portanto, uma resistência. E aqui a gente tem um exemplo que resume tudo. Diabetes mellitus, a gente tem uma pessoa normal que ela vai produzir na ilhota de Langerhans, do pâncreas, ela vai produzir a nossa insulina. A insulina ela vai captar a glicose presente no sangue e vai transportar até a célula. Na célula vai ter um receptor e nesse receptor a insulina vai se localizar e vai estimular a entrada de glicose por meio do glúten. Na diabetes tipo 2, a gente vai ter alguns anticorpos que vão destruir as ilhotas de Langerhans, impedindo assim a produção de insulina. Não produzindo insulina, não consegue entrar glicose na célula e, portanto, glicose fica na corrente sanguínea. Na tipo 2, a gente tem produção de insulina. Só que o nosso receptor à insulina, ele está resistente à insulina. Ele não consegue encaixar a insulina para que haja o processo, para que desencadeie o processo de entrada de glicose. Vamos para o gigantismo agora. Tá, então o gigantismo é causado pelo aumento da secreção do hormônio GH, o Growth Hormone, pela adenohipófise.
O GH ele estimula principalmente a utilização de lipídios e glicose pelo organismo. Só que tem uma ação muito importante do GH. O GH ele estimula a síntese proteica pelo organismo. E qual que vai ser a função? Vai ser aumentar os músculos. Tanto que tem muitas pessoas que elas fazem uso, eles aplicam GH, que aumenta a produção de tecido muscular. Só que é importante destacar que aqui pode haver uma grande utilização de glicose e de lipídios pelo organismo. Só que se eu tenho muito GH, eu posso desencadear uma patologia, que é o gigantismo. O gigantismo que ele trata-se da grande produção, da estimulação do corpo de produção de músculos, produção óssea. E a gente pode ter, antes da puberdade, ou seja, antes do período que tem o grande desenvolvimento, a gente pode ter o gigantismo. Ou, após a puberdade, a acromegalia. E se for em pequenas quantidades, a gente pode ter o nanismo. Tá, vamos ver aqui um exemplo. Aqui a gente tem um exemplo de nanismo. Muito provavelmente essa pessoa ela tem uma falha na secreção da adenohipófise, ou seja, não produziu GH adequadamente. E essa pessoa aqui da direita, ela muito provavelmente ela desenvolveu essa grande produção de GH pela adenohipófise antes da puberdade. Vejam que a gente tem um osso bem grande quantidade de tecido muscular. Diferente dessa segunda imagem, em que a gente tem um exemplo de acromegalia. Vejam que a gente tem orelhas bem grandes, rosto bem largo, desenvolvimento de muitos pelos, desencadeado pelo GH. Então, a gente consegue ver aqui nessa imagem toda a revisão. Uma pessoa com falha na produção de GH, uma pessoa com muita produção de GH, só que antes da puberdade, e aqui na direita, uma pessoa que produziu muito GH, só que no período pós-puberdade. O bócio. Então, o bócio ele é desencadeado principalmente pela tireoide, que não está funcionando adequadamente. A tireoide ela é a maior glândula endócrina do corpo humano, e ela produz os hormônios T3 e T4, que aumentam o metabolismo do organismo. O T3 e T4 eles vão ter muitas funções, principalmente aumentando a ação da bomba de sódio e potássio, aumentando a quantidade de mitocôndrias, estimulando a utilização de glicose e aumentando o batimento cardíaco e frequência respiratória. Tá, vamos ver então. Se eu aumento a quantidade de mitocôndrias, eu vou precisar de mais energia. Se eu precisar de mais energia, eu vou precisar de uma fonte, glicose. E a mitocôndria ela vai utilizar também oxigênio. Se ela usa oxigênio, principalmente na etapa de cadeia respiratória, eu vou ter que aumentar o batimento cardíaco que vai transportar esse oxigênio. E vou ter que aumentar a frequência respiratória. Por quê? Porque eu preciso obter esse oxigênio de alguma forma, pela respiração. Só que se eu produzir muito T3 e T4, eu posso gerar um hipertireoidismo. E uma baixa produção de T3 e T4 pode gerar um hipotireoidismo ou bócio. Vamos comparar agora. Então, no hipertireoidismo, no nosso cérebro, a gente vai ter uma irritabilidade, um nervosismo, uma ansiedade. No intestino e rins, eu vou ter um número maior de evacuações. No coração, uma taquicardia e arritmia. E nos músculos, queima de proteínas. Por quê? Porque eu preciso utilizar essas proteínas para gerar glicose. No hipotireoidismo, eu vou ter depressão, raciocínio lento no cérebro. Nos intestinos, no hipotireoidismo, eu vou ter uma prisão de ventre. No coração, uma diminuição da frequência cardíaca. E nos músculos, fraqueza, dores, diminuição da massa óssea. Certo, agora a gente já viu as principais doenças da questão, principais patologias. Então agora a gente consegue resolver. Então, vamos começar pela primeira, diabetes mellitus. Qual que é a glândula afetada? É o pâncreas. Qual é o hormônio afetado? A gente viu que é a insulina, em que há uma diminuição da produção de insulina. A alteração da secreção. O que acontece? Aumenta ou diminui? Como a gente viu, diminui a produção de insulina. E essa glicose acumula-se no sangue e, portanto, aumenta a glicemia da pessoa. No gigantismo, qual que é a glândula afetada? Tá, no gigantismo a gente viu que a glândula afetada
é a nossa hipófise, mais precisamente é a nossa adenohipófise. Qual é o hormônio afetado no gigantismo? O GH, Growth Hormone. Qual é a alteração na secreção? Aumento. Muito bem. Bócio. No bócio, a nossa glândula afetada, a gente viu que é a tireoide. O hormônio afetado, T3 e T4. Só lembrando que T3 e T4 quer dizer triiodotironina ou tetraiodotironina. Tetraiodotironina pode ser chamada de tiroxina. Então vamos lá. Vamos ver quais as informações. Insulina, diminuição, hipófise, GH, tireoide, T3 e T4, a gente encontra na alternativa letra C. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, bem como da questão, bem como da explicação. Deixem um like. Muito obrigado.